O último vídeo do canal sobre o Plutoniano foi muito bem recebido e vocês pediram muito a continuação da história. Então hoje vamos acompanhar a continuação da luta contra aquele que já foi considerado o maior herói da Terra. A partir dessa parte, a história escrita pelo Mark Waid, que é considerado um dos roteiristas mais respeitados dos quadrinhos, começa a se aprofundar muito mais nos seus personagens secundários, no caso, Paradigma, explorando suas falhas, seus interesses pessoais e os conflitos internos que influenciam suas decisões. No primeiro vídeo, vimos a ascensão e a queda do Plutoniano, acompanhando os eventos que transformaram o maior protetor da humanidade em sua maior ameaça, e agora, com o mundo vivendo sob o medo constante de seus poderes, veremos como heróis, vilões e governos tentam encontrar uma forma de deter alguém que parece simplesmente invencível. Após a transmissão global do Plutoniano, voltamos para a base do Paradigma, onde os heróis tentavam desesperadamente elaborar algum plano de contra-ataque. Foi então que Kubrick conseguiu um avanço importante. Seus robôs Módios haviam localizado a base secreta do Plutoniano, escondida no interior de um vulcão. Esses robôs, criados por Kubrick, eram baseados em Módios, um dos maiores inimigos que o Plutoniano enfrentou durante sua época como herói. Diferente da maioria dos supervilões, Módios não possuía uma força sobre-humana que conseguia bater de frente com o herói. Porém, sua maior arma sempre foi sua inteligência extraordinária, que possibilitou com que ele criasse tecnologias absurdas e até um grande conhecimento de magia. Só que por muitos anos o paradeiro do vilão permaneceu um mistério. Ninguém sabia onde ele estava ou se sequer ainda estava vivo. Na tentativa de criar uma forma de derrotar o Plutoniano, Kubrick criou diversos robôs inspirados em Módios para tentar encontrar o vilão, para que de alguma forma ele pudesse ajudá-los nessa missão. Então, além de reproduzirem sua aparência, os robôs também imitavam seus padrões de raciocínio e parte de sua forma de pensar, funcionando como versões artificiais do antigo inimigo. Porém, pouco depois que localizaram a base do supervilão, algo inesperado aconteceu. Os robôs Módios se voltaram contra seus criadores e iniciaram um ataque ao Paradigma. Apesar da surpresa, os heróis conseguiram derrotá-los com certa facilidade, só que o verdadeiro problema começou quando um dos robôs encontrou o dispositivo responsável por emitir o sinal que chamava o Plutoniano. Ou seja, isso significava que, em poucos minutos, o super-humano saberia exatamente onde eles estavam. Sem tempo para discutir, os heróis decidiram abandonar a base e seguir imediatamente para o esconderijo do alienígena, esperando encontrar alguma informação ou vantagem antes que ele retornasse. Porém, nem todos acompanharam a missão. Carrie decidiu ficar para trás. Carrie já havia sido um dos membros mais importantes do Paradigma, ao lado de seu irmão Sylar, formava uma das duplas mais poderosas da equipe. Os dois compartilhavam uma ligação única e seus poderes funcionavam em conjunto, tornando os adversários extremamente difíceis de enfrentar. Mas quando vários vilões se reuniram para encontrar o Plutoniano, Carrie e Sylar receberam a tarefa de segui-los discretamente na esperança de descobrir informações sobre o plano do antigo herói. Mas a missão terminou em tragédia. Ao testá-los, o Plutoniano entregou aos vilões controles remotos que acionaram a explosão da base onde estavam reunidos. Carrie e Sylar acabaram atingidos pela detonação, mas apenas Carrie conseguiu sobreviver. E a morte do irmão teve consequências devastadoras. Além da perda emocional, Carrie percebeu que seus próprios poderes haviam desaparecido. Como os dois compartilhavam suas habilidades, a morte de Sylar aparentemente rompeu essa conexão, deixando-o completamente impotente. Desde então, ele passou a enxergar a si mesmo como alguém incapaz de ajudar a equipe da mesma forma que antes. Por isso, enquanto os outros seguiam para a base do Plutoniano, Carrie decidiu permanecer para trás. Sem poderes e sem acreditar que ainda tinha um papel importante a desempenhar, ele escolheu enfrentar o antigo herói sozinho e ganhar o máximo de tempo possível para seus companheiros. E pouco tempo depois dessa decisão, o Plutoniano chega à base do Paradigma. Com apenas Carrie na base, aquilo parecia o fim inevitável de mais um dos antigos companheiros do antigo herói. Carrie não representava qualquer tipo de ameaça e o vilão conseguiu derrotá-lo facilmente. Mas antes que o Plutoniano pudesse matá-lo, as telas espalhadas pela base foram ativadas. Neles, Carrie exibiu registros relacionados ao incidente do vírus que havia causado a morte de dezenas de pessoas.
Durante muito tempo, ele desconfiou da participação do plutoniano naquele desastre. Sempre achou estranho o fato de o herói ter compreendido tão rapidamente o que estava acontecendo quando chegou ao local, e além do comportamento incomumente nervoso que demonstrou durante toda a crise. Suas suspeitas aumentaram ainda mais quando encontrou os dispositivos de emergência utilizados pelos cientistas para chamar o herói. Juntando todas as peças, Carrie chegou à conclusão de que o plutoniano estava envolvido na tragédia de alguma forma. Enquanto as imagens eram exibidas, ele confrontou o antigo amigo com a verdade que ele tentava esconder até mesmo de si próprio. Mas aquela não era a única surpresa. Carrie então revelou que a morte de Sylar não havia tirado seus poderes. Na realidade, ela os havia transferido completamente para ele. Por esse motivo, Carrie deixou todos acreditarem que havia perdido suas habilidades. Ele sabia que se o plutoniano descobrisse a verdade, dificilmente teria uma oportunidade de surpreendê-lo. Seu plano então era esperar até conseguir ficar sozinho com o vilão, e agora aquele momento havia chegado. Pela primeira vez desde o início de toda a história, o plutoniano encontrou alguém capaz de enfrentá-lo em combate direto. E sem perder tempo, os dois iniciaram a luta. Os dois travam uma batalha extremamente violenta e sangrenta e, para a surpresa de todos, Carrie conseguiu levar vantagem durante boa parte do confronto. Enquanto isso, os demais membros do Paradigma exploravam a base secreta do vilão em busca de qualquer informação que pudesse ajudá-los. E lá eles encontraram diversas coisas perturbadoras. Entre elas estavam corpos preservados de vítimas do incidente do vírus, uma sala inteira dedicada a Beth Noir, uma das membros do Paradigma, e até mesmo Inca, uma das vilões que supostamente havia morrido na explosão causada pelo próprio plutoniano durante sua reunião com os criminosos, mas na realidade ela havia sobrevivido e estava sendo mantida prisioneira pelo super-humano. Apesar das descobertas, os heróis não encontraram nada que pudesse ajudá-los a derrotar a ameaça. Por isso, decidiram retornar ao local de batalha. Quando chegaram, encontraram Carrie dominando completamente o confronto e espancando o plutoniano. A cena surpreendeu todos que não conseguiam acreditar na cena que eles estavam vendo e, em uma tentativa desesperada, Plutoniano teve que fugir. Já enfraquecido e sem condições de continuar lutando, ele voou para o mais longe que conseguisse e o mais rápido que podia. Sem saber exatamente para onde ir, ele chegou ao túmulo de Sansara. Ali, abatido e sozinho, passou a lamentar tudo o que havia acontecido e desejou poder ter seu antigo amigo de volta. Foi então que algo inesperado aconteceu. Diante de seus olhos, Sansara despertou. O plutoniano ficou completamente surpreso e pela primeira vez em muito tempo parecia genuinamente feliz. Aquilo parecia um verdadeiro milagre, só que o que ele não sabia era que aquele não era Sansara de verdade. Na verdade, quem havia assumido o controle de seu corpo era Mobius. Determinado a descobrir mais sobre Mobius, Kubrick utilizou sua tecnologia para interrogar Anka, que era uma das aliadas do vilão. Ele praticamente a torturou até ela não conseguir mais aguentar e a vilã acabou revelando. Segundo ela, utilizando sua inteligência e conhecimentos ligados à magia, Mobius havia abandonado seu corpo físico e se transformado em algo semelhante a uma informação viva. Nessa forma, ele era capaz de invadir e assumir o controle da mente de qualquer outra pessoa. E após tomar o corpo de Sansara, Mobius se aproveitou da fragilidade emocional do plutoniano e o convenceu de que realmente havia retornado à vida. Acreditando ter recuperado seu antigo amigo, o vilão passou a confiar completamente nele. Com isso, os dois se tornaram aliados e essa parceria rapidamente deu origem a novas atrocidades. Em uma delas, a dupla localizou a primeira família do plutoniano que o adotou após a morte de sua mãe biológica. Durante a infância, ele sempre acreditou ter sido tratado de forma inferior ao outro filho biológico da família, carregando ressentimento por aqueles acontecimentos durante toda a vida. Agora, sem qualquer intenção de perdoar o passado, decidiu se vingar. Confrontando seus antigos pais do porquê eles o tratavam assim, ele viu que eles dois estavam com medo e aquilo o enfureceu completamente. Sem dar aos dois qualquer chance de reação, o plutoniano os matou utilizando sua visão de calor. Após a aparente derrota do plutoniano, Carrie convocou a imprensa para fazer um grande anúncio. Diante das câmeras, ele adotou uma nova identidade, Survival.
apresentando-se como um homem que derrotou a maior ameaça da Terra. Carrie se transformou rapidamente em um símbolo de esperança para uma população desesperada, mas algo estava errado. Quando a multidão reagiu com cautela em vez de admiração, Carrie se irritou rapidamente. Ele questionou por que as pessoas não estavam comemorando e gritando seu nome. A combinação entre seus poderes amplificados e o trauma pela perda de seu irmão começava a corroer sua sanidade. Enquanto isso, o que restava do governo e das forças armadas americanas estava cada vez mais desesperado. Com milhões de mortos e suas armas incapazes de deter seres superpoderosos, eles passaram a enxergar qualquer herói do mundo como uma possível ameaça. Foi então que tomaram uma decisão absurda. Os militares decidiram invocar Orion, um demônio de outra dimensão que no passado havia tentado conquistar a Terra e só foi impedido graças ao paradigma. Se você achava que a história estava normal até aqui, a partir de agora ela vai ficar muito doida. Voltando para o paradigma, Gilgamesh confrontava Beth sobre o que havia encontrado na fortaleza do Plutoniano. Eles eram casados há muito tempo e pareciam se amar completamente, mas toda aquela sala dedicada a Beth Noir fez com que ele ficasse muito desconfiado. Ele suspeitava que sua esposa estivesse o traindo. E antes que a conversa pudesse avançar, Orion surgiu no lugar, arrancando as asas de Gilgamesh e exigindo respostas. Em troca do demônio poupar a vida de seu marido, Beth entregou a verdade. Anos antes, ela havia se envolvido romanticamente com o Plutoniano logo quando entrou ao paradigma. Durante uma visita à base secreta do herói, ela compartilhou um segredo que ninguém mais conhecia. O Plutoniano havia descoberto um mineral raro capaz de anular seus poderes temporariamente. Era assim que ele conseguia experimentar momentos de intimidade com Beth sem o risco de machucar alguém. Mas Beth também guardava outro segredo. Sem que ele soubesse, ela havia mantido alguns fragmentos desse mineral escondido durante todos aqueles anos. Mesmo após a queda do Plutoniano, ela nunca contou a ninguém sobre sua existência. Pouco depois, os membros do Paradigma tentaram resgatar seus companheiros em perigo. Durante o confronto, ficou evidente que Orion era muito acima deles. Na verdade, apenas o Plutoniano parecia capaz de enfrentá-lo em igualdade de condições. Mas antes que a batalha pudesse terminar, os militares apareceram e prenderam quase toda a equipe que já estava muito fraca. Apenas Beth e Survival conseguiram escapar. Logo em seguida, Carrie tomou uma decisão e formou uma aliança com Orion com o objetivo de matar o Plutoniano. Todos esses momentos que eu narrei até agora reforçam um dos temas centrais da HQ de Inquebrável. Praticamente ninguém nessa história é realmente inocente ou puro, por assim dizer. Cada personagem carrega seus próprios segredos, falhas e pecados. O Plutoniano era alguém desesperado por aprovação, que queria o tempo todo ser adorado e admirado, e vendo que várias pessoas o criticavam, mesmo ele fazendo de tudo para salvá-las, fez com que ele quebrasse totalmente. O Survival, também bastante parecido com o Plutoniano, é um cara com um ego muito inflado, que quer ser adorado, quer que as pessoas o idolatrem. Beth guardou segredos muito importantes de toda a equipe, e até Kubrick, que é meio que o personagem mais certo da série, tomou decisões muito questionáveis e atitudes muito horríveis, como por exemplo ter torturado a vilã para descobrir o paradeiro de Mobius. Os membros do Paradigma foram presos, mas eles obviamente não iam ficar lá por muito tempo. Beth invadiu a prisão e libertou seus antigos companheiros, mas descobriu que Gilgamesh já havia escapado sozinho. Eles se teletransportaram para a casa de Beth para pegar o mineral escondido, mas Gilgamesh já estava lá em posse do objeto. Ele revela então que também se juntou a Survival e Orion. Beth decide tomar a mesma decisão e se une ao trio. Kubrick tentou impedi-lo de alguma forma. Ele argumentou que Orion era tão perigoso quanto o próprio Plutoniano e que não fazia sentido ajudá-lo porque ele claramente só estava fazendo aquilo porque ele queria conquistar o planeta inteiro. Mas nenhum deles quis ouvir e partiram para enfrentar o supervilão. Sabendo que o demônio e os heróis iriam ao seu encontro, Plutoniano e Mobius se prepararam para o combate. Os heróis e o demônio se teletransportaram para o Grand Canyon e Plutoniano e Sansara também chegaram ao local e a batalha começou imediatamente. O plano dos heróis era manter o Plutoniano preso por tempo suficiente para que Beth pudesse atingi-lo com uma arma criada a partir do mineral que anulava seus poderes. A luta foi tão violenta que seus impactos provocaram tremores sentidos a enormes distâncias. Os outros membros do Paradigma também chegaram ao local e a batalha ficou muito maior.
E mesmo Mobius, que não possuía poderes no corpo de Sansara ou até força física para lutar, conseguiu fazer uma baixa na equipe, enganando Volt, o fazendo seguir até o alto de um penhasco e o empurrando dali, o matando imediatamente. Após uma batalha devastadora, Survival e Orion finalmente conseguiram imobilizar o plutoniano. Beth então teve sua chance de ouro. Ela apontou a arma e disparou. Mas Kubrick, não concordando com tudo aquilo que estava acontecendo, interveio. Quebrando a promessa que havia feito a Survival de não intervir, ele abriu um portal e desviou o tiro no último instante. Em vez de atingir o plutoniano, o disparo atravessou o portal e acertou Orion, e o demônio foi morto instantaneamente. E o plutoniano, aproveitando a brecha, fugiu dali junto com Mobius. Furioso e humilhado, Survival confrontou o Kubrick logo depois. Ele afirmou que aquele ato completamente idiota da parte do herói acabou de condenar milhões de pessoas a morrer. Logo depois, sem ninguém perceber, Kubrick teletransportou a bala de volta para sua mão, guardando-a para poder usá-la em outro momento. Após a derrota e a fuga, o Plutoniano e Mobius retornam para Sky City, a antiga cidade que Plutoniano protegia quando era herói e que agora já estava completamente destruída. Lá eles encontram uma joia alienígena que originalmente deveria ter sido entregue a Sansara. Mobius explica que aquele artefato possuía capacidades regenerativas extremamente avançadas e que com energia suficiente poderia reconstruir Sky City e trazer de volta todas as pessoas que haviam morrido durante sua destruição. Pela primeira vez desde que aquele terror havia começado, Dan acreditou que talvez ainda existisse uma forma de corrigir seus erros. Mesmo se rebelado completamente contra a humanidade e matando diversas pessoas, ele sentia ainda um pouco da falta de ser um super-herói e do elogio e a adoração que recebia pelo menos de algumas pessoas. Ele ativou a joia, mas nada aconteceu. Foi nesse momento que o Plutoniano riu e revelou algo inesperado. Ele se virou para o amigo e disse que sempre soube que Sansara não havia realmente voltado à vida. Desde o início ele percebeu pequenas diferenças em seu comportamento e aos poucos chegou à conclusão de que Mobius havia tomado posse de seu corpo. Dan explica que além de sentir o batimento cardíaco das pessoas, ele também consegue detectar feromônios, e que anos atrás havia descoberto um laboratório secreto do vilão Mobius. Lá ele encontrou diversas réplicas artificiais de si mesmo e finalmente compreendeu algo que nunca havia percebido. Mobius era apaixonado por ele. Por trás de todo o ódio, das armadilhas e dos conflitos, existia uma fixação que o próprio supervilão não conseguia compreender e só conseguia demonstrar esse afeto por meio da violência, que era a única coisa que o vilão conhecia. Sem demonstrar qualquer hesitação, o Plutoniano usou sua visão de calor e matou Mobius no corpo de Sansara. Enquanto isso, Kubrick e Survival continuavam discutindo sobre o que havia acontecido na última luta. Carrie revelou para várias pessoas que o herói havia salvado a vida do Plutoniano e, revoltados, eles partiram para cima dele e o espancaram completamente. Mas mesmo após isso, Kubrick manteve sua posição. Ele acreditava que havia formas de derrotar o Plutoniano sem precisar matá-lo. É então que ele faz uma grande revelação. Um dos membros do Paradigma mortos pelo Plutoniano logo após a sua revolta foi Hornet. Ele não possuía poderes e, além de ter sido morto, toda a sua família também foi massacrada. Esse é o evento, inclusive, que abre a história em quadrinhos. E investigando os arquivos deixados por ele antes de sua morte, ele descobriu que seu companheiro já desconfiava do Plutoniano muito antes da sua loucura. Tudo começou durante uma conversa aparentemente comum. Em determinado momento, o Plutoniano mencionou o nome da esposa de Hornet, sendo que o mesmo nunca havia dito o nome dela. Aquilo fez Hornet perceber que Dan observava as pessoas e sabia sobre elas muito mais do que deveria. A partir daquele dia, ele passou a investigá-la em segredo. E durante um dos vários conflitos do Paradigma contra raças alienígenas, ele conheceu uma espécie conhecida como Vespas. Hornet aproveitou a oportunidade para negociar com seus líderes. Em troca de tecnologia de teletransporte e sobre diversos mundos existentes, ele conseguiu uma promessa. Caso o Plutoniano algum dia se tornasse uma ameaça para a Terra, as Vespas viriam ajudar a detê-lo. E após a morte de Hornet, uma mensagem automática foi enviada aos alienígenas, ativando o acordo. Não demorou muito para que eles finalmente chegassem ao planeta. Logo após matar o corpo de Sansara mais uma vez, as Vespas o encontraram e conseguiram enfrentar o Plutoniano de forma muito mais eficiente do que qualquer outro humano havia conseguido.
Mesmo assim, a batalha foi extremamente difícil, Dan matou diversos invasores e quase conseguiu escapar da captura, mas no final, os alienígenas utilizaram uma poderosa prisão mental para neutralizá-lo e conseguiram derrotar o alienígena. Aprisionado pelas vespas, eles o colocaram em um transe mental, a qual o plutoniano vivia uma vida completamente diferente e era uma fantasia perfeita. Um mundo onde ele continuava sendo um herói admirado por todos e onde nunca havia cometido nenhum dos crimes que destruíram sua vida. Lá ele era adorado, não havia críticas, não havia pressões, todo mundo o amava. Enquanto isso, as vespas utilizavam seu corpo como uma ferramenta de trabalho em diversos planetas, mas o plano, no entanto, não funcionou por muito tempo. Eles tentaram até chegar a tirá-lo da ilusão, só que ele mesmo não queria sair dali. E também não adiantava muito matá-lo, porque mesmo neutralizado, ele ainda era extremamente forte. Eventualmente, os alienígenas decidiram transferi-lo para Gihon, um gigantesco asilo intergaláctico que abrigava algumas das criaturas mais perigosas do universo. Em Gihon, Dan finalmente despertou. Confuso, ele acreditou estar em um hospital alienígena, mas pouco depois descobriu a verdade: estava preso no centro de uma estrela. Foi então que ele conheceu uma figura misteriosa que afirmava ser sua aliada. O estranho explicou que Gihon não era uma prisão comum. Era um asilo destinado a seres tão perigosos que simplesmente não podiam ser executados. Juntos, eles iniciaram uma fuga. Durante a jornada, encontraram algumas das criaturas mais poderosas do universo e recrutaram várias delas para ajudá-los. Entre elas estavam Cutter, capaz de transferir sua consciência para as outras pessoas, e Malice, uma criatura capaz de reverter o tempo por alguns minutos. Conforme avançavam, Dan começou a sentir que conhecia aquele estranho de algum lugar, até finalmente perceber quem ele lembrava. Seu rosto era idêntico ao piloto que ele salvou durante a sua primeira aparição pública como super-herói. Mas aquilo também era uma mentira. A criatura revelou ser um parasita alienígena que se alimentava dos sonhos de outras pessoas. Sem hesitar, o plutoniano matou. Enquanto isso, Kubt havia feito algo impensável. Ele descobriu que antes de Plutoniano matar o corpo de Sansara de novo, ele saiu da mente dele e partiu para outra que agora estava em um robô. E Kubt e Mobius agora formaram uma aliança para encontrar o Plutoniano. Kubt ainda acreditava que de alguma forma poderia salvar o Plutoniano e que podia fazê-lo voltar a ser um verdadeiro herói. E Mobius o seguiu por ser simplesmente obcecado por ele e não conseguia aceitar que raças alienígenas estavam em posse do corpo dele. Assim, ele procurou as Vespas para descobrir a localização de Gihon, mas os alienígenas se recusaram. Kubt então lembrou os aliens de que toda a expansão do seu império dependia da tecnologia de teletransporte criada por ele. E para provar o seu ponto, ele destruiu uma de suas naves e arrancou a mão de seu líder utilizando seus portais. Sem alternativa, as Vespas entregaram as coordenadas. Durante a viagem, Mobius revelou algo que mudava completamente tudo o que sabíamos sobre o Plutoniano. Seus poderes nunca foram físicos, eles eram psíquicos. Dan não voava porque conseguia desafiar a gravidade. Ele manipulava a massa ao seu redor inconscientemente. Sua resistência, força e velocidade eram apenas manifestações limitadas de habilidades muito maiores. Segundo Mobius, o plutoniano sequer compreendia a verdadeira extensão de seus próprios poderes, e Kubt revelou que já havia percebido isso há muito tempo. Ao chegarem à sala de controle da prisão, ele e Kubt começam a interrogar os alienígenas sobre o paradeiro do plutoniano. Porém, assim que uma das criaturas verifica os monitores de segurança, ela entra em pânico e foge imediatamente. Segundos depois, o motivo fica claro. O plutoniano finalmente entra na sala de controle. Ao ver Kubt e Mobius juntos, ele demonstra surpresa, mas não perde tempo. Tony ordena que os alienígenas aliados ataquem os dois, forçando o cientista a se esconder enquanto tenta pensar em uma saída. Desesperado, Kubt toma uma medida extrema. Ele destrói seu próprio teletransportador. Com isso, ele acreditava ter prendido tanto a si mesmo quanto o plutoniano em guerra, impedindo qualquer possibilidade de fuga. Mas havia um detalhe que ele não levou em consideração. Um dos seus alienígenas recrutados era Malice, capaz de manipular o tempo. Percebendo isso, o plutoniano pede que Malice use seus poderes nele. A criatura o envia alguns minutos para o passado. Com essa pequena vantagem temporal, Tony consegue escapar com sua equipe e retornar à Terra momentos antes da destruição do teletransportador.
o robô Modius que o acompanhava é desativado e Qubit acaba preso em Ghiran junto de Malice. E o Plutoniano volta para a Terra planejando sua nova vingança, dessa vez muito mais forte e com muito mais aliados. Originalmente eu tinha planejado que essa segunda parte fosse já a conclusão de toda a história, só que esse vídeo, para não ficar tão grande assim, eu decidi deixar o resto para uma parte 3. Mas calma, assim como a segunda parte, essa terceira também não vai demorar a sair tanto assim. Eu espero que vocês tenham gostado dessa continuação da história. A HQ, a partir desse ponto, parou de focar apenas no Plutoniano e passou a explorar os arcos e aprofundar mais os outros personagens. E eu considero tudo isso que ela fez de uma forma muito boa. Na HQ original, ela vai alternando entre os flashbacks do passado com os momentos do presente. Eu preferi contar os dois de maneira separada para não ficar tão confuso assim, mas na HQ isso funciona de uma forma muito boa e não fica nem um pouco confuso, e é muito divertido você ir lendo e descobrindo as coisas tanto que vão acontecendo no presente quanto vão acontecendo no passado. Então eu recomendo que vocês não fiquem apenas no vídeo e procurem ler HQ, porque eu também não cubro todos os acontecimentos que acontecem nas HQs, porque senão vai ficar muito maior do que já tá, mas também porque a experiência de você ler é única. E se vocês querem continuar vendo o término da história, se inscreva no canal para poder acompanhar quando o vídeo irá sair e também deixa o like para ver que vocês estão gostando do trabalho.